Olá pessoal, então agora vamos dar início à nossa unidade 1, né, dentro da nossa disciplina Instrumentação para o Ensino de Química 2. E a unidade 1, ela vai trabalhar a natureza do conhecimento científico e ensino de química. O que nós vamos abordar dentro desse tópico? Epistemologia da ciência aplicada ao ensino de química. A gente vai falar um pouquinho sobre os limites e alcance do conhecimento científico, construção e representação do conhecimento químico e alfabetização científica no ensino de química. Então, pegando o primeiro subtópico, que fala sobre a epistemologia da ciência aplicada ao ensino de química, a gente tem essa palavra que não é tão comum, né, no nosso vocabulário, que é a epistemologia. E aí, o que é a epistemologia da ciência? Né? É o estudo sobre a natureza, origem e validade do conhecimento científico. Então, é mais quando a gente vocês podem ter ouvido falar, né? Qual é a epistemologia da palavra? Então, ou seja, qual é a origem daquela palavra, de onde ela veio? E aí, quando a gente fala de epistemologia da ciência, também é nesse sentido, né? Qual é a natureza, a origem, a validade desse conhecimento científico? E aí, essa epistemologia da ciência vai influenciar como os conceitos, teorias e práticas elas são apresentadas, né? Ou seja, é importante a gente saber da origem da natureza da ciência para a gente entender como é que se constroem os conceitos, as teorias, os postulados, né? E a própria prática da química. E aí, quais são essas abordagens epistemológicas, né? Nós temos três aí em destaque. O empírico-indutivista, que enxerga a ciência, né, como uma observação neutra. O Popper, né, ou falsificacionista, que visualiza a ciência como teste de hipóteses. Então, por exemplo, né, antigamente, quando eles viam a chuva caindo, eles entendiam que, como não se tinha feito nenhum teste, nenhuma experimentação, né, eles entendiam que tá chovendo porque existe um Deus que está chorando, ou enfim, tinha várias explicações. Mas a partir dessa concepção, né, dessa abordagem epistemológica, passa-se a ter a ciência como teste de hipótese. Então eu vou no laboratório, né, aqueço a água, verifico o que acontece a condensação, enfim. E nós temos a abordagem construtivista, que é o conhecimento como construção social e histórica. Então, também já leva em consideração os conhecimentos científicos, mas a parte do contexto histórico que estava acontecendo naquele tempo. Ou seja, por que estavam buscando compreender o modelo atômico? Por que eles queriam naquela época? O que estava acontecendo? Então, já parte desse conhecimento da química, da ciência como construção histórica e social. Por exemplo, né, a própria concepção de átomo que foi mudando ao longo do tempo. Então, Dalton teve o primeiro, né, trouxe aí o primeiro modelo atômico, depois com a descoberta do elétron, Thomson trouxe o segundo. Então, a gente teve aí depois, né, com o experimento da lâmina de ouro, com a compreensão de que existe um núcleo e uma eletrosfera, e aí isso foi, né, mudando ao longo do tempo. E aí, sobre limites e alcance do conhecimento científico, a gente pode partir da pergunta, né? Até onde a ciência pode ir? Ou seja, qual é o limite da ciência, qual é o alcance dela? Então, de início, nós precisamos entender que teorias são sempre passíveis de revisão, ou seja, as teorias que existem hoje elas podem ser modificadas no próximo ano, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 50 anos. Né? A gente tem como exemplo a teoria, antes da gente compreender o que era combustão, que precisava de oxigênio, né? Enfim, de uma energia de ativação e etc., para algo pegar fogo, para algo entrar em combustão, a gente entendia antes que existia uma espécie de entidade, né? De maneira bem resumida, né? Dentro dos materiais que pegavam fogo. Isso era uma teoria do flogisto e ficou ali por muito tempo sendo válida, mas, né, depois os conhecimentos que vão sendo construídos e produzidos conseguem rever essa teoria. Né? Isso acontece com muitas outras teorias. E aí, quais são os limites? Né? A gente precisa entender as condições experimentais e tecnológicas daquele tempo. Né? Então, por que o modelo de Dalton ficou conhecido como o modelo cientificamente certo por muito tempo? Porque existia ali limites, né? Não existia material para identificar carga, né? Não existia tecnologias avançadas como nós temos, como foi se tendo no decorrer da história, como nós temos hoje, né? E também aspectos éticos e sociais, principalmente quando a gente lembra da
da Marie Curie, né, que, enfim, é um grande nome da radioatividade, mas existem ali aspectos éticos e sociais envolvidos, até aspectos políticos, né? Mas existem esses limites dentro do conhecimento científico. E como alcance, nós temos a capacidade de explicar fenômenos observáveis e produzir modelos e previsões confiáveis. O conhecimento científico nos permite isso, né? Através dos seus modelos, a gente conseguir prever alguma coisa, prever acontecimentos, né? Prever fenômenos e reações. E, como exemplo, a gente tem aí as previsões sobre propriedades de novos elementos da tabela periódica antes de sua descoberta, né? Ou seja, na tabela periódica que nós temos hoje, se um elemento for descoberto, ele já tem uma posição na tabela para ir, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente consegue, através do arcabouço de conhecimentos científicos que nós temos hoje, prever alguns fenômenos. E como a química fala sobre o mundo? E isso daqui eu já abordei com vocês lá na instrumentação 1, mas é importante a gente sempre revisar, porque isso é algo que ajuda aos alunos terem dificuldade em química. Então, como que a gente pode construir e representar o conhecimento químico especificamente? Isso daqui é específico para química, tá? São aqueles 3 níveis de conhecimento químico, ou seja, eu preciso nas minhas aulas abordar o nível macroscópico, o nível submicroscópico e o nível simbólico representacional, né? O nível macroscópico, o nome já está dizendo, né? Que é aquilo que a gente consegue enxergar. Então, eu preciso mostrar para os meus alunos os fenômenos, né? A produção de fumaça, a queima de alguma coisa, né? A mudança de cor, mudança da coloração. Ao mesmo tempo, eu preciso apresentar para ele o nível submicroscópico. O que a gente utiliza para representar o nível submicroscópico? Os próprios modelos atômicos. Então, aquelas bolinhas lá que a gente costuma utilizar, né, ela está dentro desse nível submicroscópico. Mas, ao mesmo tempo, o meu aluno precisa entender que está acontecendo ali a queima de alguma coisa. Eu já entendi que as bolinhas ali formam o oxigênio, formam o CO2 e formam a água. Eu consigo identificar. Mas eu preciso também relacionar com o nível simbólico, que a química utiliza muito, né? Que são os símbolos químicos, as representações, as equações, ou seja, o que é aquela bolinha? É o carbono? É o oxigênio? Então a gente precisa fazer esse casamento, porque o aluno vê os símbolos químicos, mas não consegue relacionar com as bolinhas, ao mesmo tempo que não consegue relacionar com o fenômeno macroscópico que está acontecendo. Então a gente precisa fazer essa relação nesses 3 níveis de conhecimento para que os alunos consigam compreender, né, o conhecimento químico. Aqui, por exemplo, né, existe um fenômeno experimental que tem a mudança de cor aí, né, 2 líquidos incolores que ao entrar em contato um com o outro produz aí uma espécie de precipitado amarelo. Eu consigo ver, os alunos conseguem ver esse fenômeno, a gente nem precisa fazer experimento, né? A gente consegue mostrar nas imagens através dos slides. Aí, ao mesmo tempo, eu apresento um nível submicroscópico, né? O que está acontecendo ali. E aí, lembrem, submicroscópico porque nem com microscópio a gente consegue ver o átomo. E daí surge a necessidade dos modelos. E aí, para eu entender o nível submicroscópico, eu utilizo esses modelos atômicos, né? E aí eu abro um parêntese. Tá vendo que esses modelos atômicos, eles são os modelos de Dalton, ou seja, o primeiro modelo atômico, né? A partir da ideia de Dalton, teve tantas outras propostas, né? A gente tem um modelo mais atual, mas o mais didático de se utilizar é o modelo de Dalton. Muito interessante isso, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente também precisa apresentar para os nossos alunos o nível simbólico representacional. Tá vendo ali embaixo? A simbologia, cada elemento tem um símbolo, né? Tem uma letra que representa, uma letra ou duas, tem os números que representam os índices ou os coeficientes, tem o sinal de mais, que já está simbolizando uma reação, tem a setinha que já divide os reagentes dos produtos. Então, é importante a gente apresentar para os nossos alunos, porque ele lendo essa equação, ele nunca vai relacionar, se nós não apresentarmos para eles, o nível submicroscópico. Ele não vai entender quem é o chumbo, né? Quem é o nitrato, quem é o potássio. Enfim, é importante a gente dominar, enquanto futuros professores, esse nível de representação, esses diferentes níveis de representação. E aí, qual é o papel dos modelos? Né? Voltando aqui para a gente entender. É simplificar e explicar fenômenos complexos. Imagina que a gente falasse,
tal reagente está reagindo com... O papel tá queimando, está reagindo com o oxigênio do ar. Tá, isso fica muito no imaginário. Se a gente conseguir, a gente consegue enxergar o papel queimando, mas explicar quimicamente o que está acontecendo, se não houver modelos para explicar, fica muito no abstrato. E lembra que uma abstração ela é um dos principais fatores que dificultam o aprendizado do aluno. Então é importante utilizar os modelos para ajudar o aluno a visualizar o que acontece ali naquele fenômeno quimicamente. E quais são os desafios para ensinar química, né? Como eu falei, a transição desses diferentes níveis, ou seja, se eu fizer um experimento que produza fumaça ou que mude de cor e não trabalhe os outros níveis, né, isso vai trazer uma dificuldade para o aluno, ele não vai saber o que está acontecendo ali no nível químico. E o uso crítico de analogias também, isso é muito importante. Né? Às vezes a gente usa analogia na tentativa de fazer com que o aluno tenha mais facilidade na compreensão, mas a analogia às vezes dificulta ainda mais. E aí, por exemplo, usar um modelo de esfera rígida para introduzir o átomo, mas destacar suas limitações, né? Ou seja, esse ponto que eu abri um parêntese aqui. Se a gente está usando o modelo de Dalton, é importante a gente explicar para o aluno as limitações. Nesse modelo que é mais didático, de desenhar e de representar, não tem carga, né? Não tem um núcleo, não tem nêutrons, não tem eletrosfera. Então é importante a gente citar que esse modelo está servindo aqui para explicação, mas que existem as limitações, tá bom? E por fim, nosso último subtópico é a alfabetização científica e ensino de química. E aí eu destaco ensinar química para formar cidadãos críticos. Esse é o nosso principal objetivo quando a gente fala de ensinar química na sociedade de hoje, né? Não basta a gente ensinar conceitos dentro da sala de aula, gente. A gente tem que começar a pensar que existe chat EDT, existe inteligência artificial, existe Google, existe Wikipédia, enfim, qualquer coisa que eu queira saber, eu consigo pesquisar na internet em menos de um minuto. Então, não vou para a sala de aula querer aprender o meu professor falar o conceito de cinética química, que é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Não, isso ele consegue ter rapidinho pesquisando no chat, né? O que é cinética química? O chat vai explicar até melhor que o professor. Mas então, o que o professor tem como meta, como objetivo? Pegar aqueles conteúdos, aqueles conceitos e aplicar em contextos em que o aluno está inserido, em onde ele possa visualizar, onde ele possa opinar, onde ele possa criticar, né? Então, isso é a capacidade de compreender, interpretar e aplicar conceitos científicos no cotidiano. Esse é o nosso principal objetivo. E é difícil fazer isso, né? E quais são as dimensões da alfabetização científica? Isso também eu já falei para vocês, né? Dei um breve spoiler para vocês na instrumentação 1, que são as dimensões da alfabetização científica. Os conhecimentos conceituais, ou seja, o aluno vai entender princípios básicos da química, leis, teorias, né, fórmulas. Procedimental, que é saber como a ciência produz conhecimento, e aí tem a ver com as habilidades manipulativas, quando o aluno elabora uma maquete, quando ele faz um experimento, né? Quando ele elenca alguma coisa, enfim. E o atitudinal, que é o mais difícil de ser desenvolvido, porque ele desenvolve pensamento crítico e tomada de decisão responsável. E cabe ao professor levar o aluno a desenvolver esse conhecimento, né? Ou seja, eu preciso utilizar nas minhas aulas temas sociais, temas sociocientíficos, temas ambientais, eu preciso levar meu aluno a argumentar, então posso preparar ali um debate ou até elaboração de textos, jogos didáticos que têm regras, né, para ser respeitadas e, enfim. Então, tudo isso que envolve os valores e as atitudes, a gente precisa trabalhar isso daí também dentro da alfabetização científica. E aí, como por exemplo, discutir impactos ambientais do uso de plásticos a partir de conceitos de polímeros. Ou seja, estou trabalhando o conceito de polímeros lá da química orgânica, estou falando de impactos ambientais, né? E posso utilizar alguma atividade, como por exemplo uma experimentação para trabalhar a densidade, né, dos diferentes tipos de plástico dentro da água, por exemplo. Né? Então, isso é um procedimento e ao mesmo tempo que eu trabalho as atitudes, porque eu vou discutir impactos ambientais e ao mesmo tempo eu vou estar trabalhando os conceitos químicos, né? Da química do carbono, dos polímeros, né? E tudo mais. Bom, gente, então nessa nossa unidade eu vou deixar
alguns artigos, alguns textos importantes para vocês lerem, tá? Que vão fazer parte da nossa avaliação. Eu vou construir o nosso questionário com bastante calma e não vai ter agora no início, mas, né, provavelmente vocês vão estar assistindo essa aula, mas ainda não vai ter o questionário para ser feito, né? Espero fazer o mais rápido possível. Mas eu já quero que vocês participem do fórum. E aí, qual é a questão norteadora desse fórum? Na sua opinião, quais os desafios encontrados para que ocorra a alfabetização científica? E aí, a alfabetização científica nesse sentido de formar os cidadãos, né, cidadãos críticos, na educação básica. Eu quero que vocês dissertem um pouquinho, né, sobre, na opinião de vocês, quais são esses desafios para a gente alfabetizar cientificamente os nossos alunos nas escolas. Ok, então, gente, por hoje é isso. Fiquem no aguardo do questionário dessa unidade e participem do fórum. E o fórum, além da questão norteadora, como eu falei para vocês, ela também serve como espaço para tirar dúvidas. Então, quem tiver dúvida, eu estou sempre acompanhando aqui. Às vezes não chega a notificação, mas eu sempre dou uma olhadinha e respondo todo mundo, tá bom? Então é isso, gente. Boa leitura, bons estudos.